Fala galera, tudo bem? Vocês estão felizes? Gente, queria falar com vocês sobre antiácidos. Isso, agora eu sou farmacêutico, eu queria falar, brincadeira, eu queria falar sobre os antiácidos, mesmo sem ser farmacêutico. Antes de começar mais esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar um like, comenta, compartilha com outras pessoas, ajuda a gente a crescer esse canal e eu quero estar por aqui de vez em quando. Você já viu que às vezes você tá com uma queimação e você toma um antiácido e dá uma melhorada assim? Eu sou da época que só tinha o antiácido sabor normal, não tinha sabor de frutas, não tinha nada disso. Eu gostava muito, de vez em quando comia mais e aí ficava uma acidez aqui, uma queimação. Eu ia lá e tomava uma coisinha e ficava zerado, podia dormir tranquilo. Mas vocês já pararam para pensar o quão ácido tá o mundo nesses dias? Alguns de nós vai falar, vou te dar um exemplo simples, algum de nós vai falar uma coisa legal que ele achou de tal político. Já vem a galera, pão, e arrebenta. Você nem falou que você aprova, você nem falou que você desaprova, você falou, ouvi um negócio legal. A galera já não quer que você fale disso. Nós estamos vivendo num tempo muito polarizado. Então você levanta uma bandeira, cristianismo. Pum, daí vem uma galera... Cristianismo é tudo religioso, é tudo julgador das nações, esses caras não prestam. Tem religiões que aprisionam as pessoas de si mesmas, aprisionam as pessoas dos seus familiares, sua liberdade de pensar, a liberdade de escolher o fruto do conhecimento do bem e do mal. Se o Senhor não desse liberdade, Ele não plantaria essa árvore lá. Então Ele deu, quem somos nós para roubar a liberdade das pessoas? Então quando temos uma religião maçante, o que acontece com o pensamento polarizado e binário? Religiosos são todos assim. Cristãos são todos assim. Daí nasce o quê? Cristofobia. Daí o cristão perseguido, que sofre pra caramba por ser cristão, começa a achar que ele pode ser homofóbico. E aí uma acidez que vai levando a outra. Nós temos que tomar muito cuidado com esses tempos ácidos e precisamos buscar alguma coisa que, ao entrar dentro de nós, traga um bálsamo, traga um refrigério e traga mais do caráter de Jesus sobre. Então eu sou completamente a favor de posicionamento, de sustentar a sua opinião, mas essa polarização tem nos feito ser esquerda ou direita, tem nos feito escolher entre a cor branca ou a cor preta, então no meio disso não conseguimos enxergar todos os tons de colorido, até mesmo quem vai pregar sobre o reino de Deus. Ou ele fala de salvação, ou ele fala de juízo. Ou ele fala de céu, ou ele fala de inferno. Então nós estamos vivendo um tempo de extrema polarização. Então no meio disso vem o pensamento binário. O pensamento binário nada mais é do que nasceu na favela é traficante. Tem um monte de gente que nasceu na favela que não é. Porque tinha alguns lá, a galera quer denominar a tudo isso. Alguns herdeiros simplesmente vão lá e destroem a herança de seus pais e fazem mau uso e não sabe o quanto seus pais gastaram para gerar isso. Então a gente vai lá e denomina que todo herdeiro é tudo playboy, é tudo fútil. Tudo isso é um tipo de pensamento binário. Então, em todos os lugares, nós vamos ter exceção à regra, em todos os lugares nós vamos ter bons e maus, e de verdade nós temos que viver muito mais por discernimento do que por julgamento de pré-conceitos estabelecidos. O cara que é cristãozaço, ele fala assim, cristianismo é muito bom. O cara que é um bom religioso, ele fala assim, religião é muito boa. Sobre os líderes religiosos, olha o que normalmente a galera fala, todo padre é pedófilo. Cara, eu vi de muita gente que não gosta do catolicismo, todo padre é pedófilo. Padre é tudo assim, eles abusam sempre de crianças. O povo que não gosta dos crentes, não gosta dos evangélicos, todo pastor é ladrão. Isso é uma frase da galera, ei, pastor é ladrão. Chega gente até, cara, eu queria te apresentar um pastor, alguém fala, ih, cara, eu tô sem meu talão de cheque, não vou poder conhecê-lo. Outra frase extrema, ser político. Ah, político é tudo bandido. Político, não, e se for de direita, pelo amor de Deus, é um falso moralismo. E se for de esquerda, nossa, só usa o pobre como massa de manobra. Essas máximas e essa polarização não permite você enxergar o que um padre católico fez esses tempos aí. Ele estava no respirador, e aí ele cedeu o seu respirador para um cara mais jovem, pensando, cara, tô indo para o fim da vida, talvez isso tenha mais utilidade na vida desse jovem. Então um padre na Itália, ele morreu, mas ele salvou a vida de um jovem.
Existem pastores, por exemplo, que eles têm usado toda a sua influência, tudo que eles têm, não só para ensinar a palavra, mas também para educar pessoas, ter uma vida melhor social, educação, sobre princípios elementares da terra, nem das escrituras. Bons pastores, bons padres, mas a máxima, padre é tudo pedófilo, pastor é tudo ladrão, faz a gente começar a pensar de maneira polarizada e binária. Cara, a esquerda, ela faz muitas coisas de cunho social. A direita faz muitas coisas tentando restaurar e conservar. A palavra conservadorismo vem de conservar. Conservar pai, conservar mãe, conservar família, conservar um lar. Em todas as esferas existem coisas boas e coisas ruins. Em todas as esferas existem pessoas boas e pessoas más. Em todas as esferas tem alguém que está dando lugar para Deus. E em todas as esferas tem alguém que está dando lugar para o diabo. E em todas as esferas tem alguém meio neutro entre todas essas coisas. Sua neutralidade não significa em si falta de posicionamento. Às vezes ele quer ser tão sábio e não se posicionar em algumas coisas, faz ele ter tudo aberto com todo mundo. Nós normalmente gostamos dessas pessoas que são mais equilibradas. O ranço religioso torna algumas pessoas boas em homofóbicos. O ranço LGBT torna algumas pessoas boas em cristofóbicas. O pensamento binário faz um cristão ele cumprimentar alguém que é muçulmano e ele nem sabe que o cara é muçulmano, então ele continua amando o cara. E a pouco ele descobre que esse cara é muçulmano, então eu não posso mais me relacionar com ele. Por exemplo, às vezes a gente vai lá no salão de cabeleireiro e aí o cara é super moralista, o cara é super religioso. E aí ele descobre que esse cabeleireiro ele é gay. E aí o cara fala assim, eu não posso mais trazer minha família aqui, eu não posso mais vir aqui, eu não posso mais fazer isso. Nós hoje, como cristãos, a gente tem que saber o que é pecado e a gente tem que saber como anunciar isso. Eu tenho amigos que não devem estar indo para o céu nesse momento. Eu os amo como meus amigos, sei que nós vamos estar em lugares diferentes na eternidade, eu acredito nisso. E quando eu posso, eu sempre lanço uma semente que tenta trazê-los para uma restauração. Então tem muitas pessoas boas que por causa desses pensamentos ácidos e essa agressividade, essas pessoas têm se afastado, sabe, do que ela realmente deveria ser e viver. Então eu acredito que nós precisamos entender uma questão. Então existe um versículo que Paulo fala ao seu discípulo, jovem Timóteo. Ele diz assim, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então olha esse pensamento. Amar o dinheiro está acima de amar qualquer coisa, no caso, você começa a desprezar pessoas, começa a desprezar outros humanos, começa a desprezar seus familiares queridos, porque você está atrás do dinheiro. Então toda vez que eu amo uma coisa, uma ideologia, algo, alguém acima de tudo, eu não consigo amar o próximo. Por isso que a Bíblia pede para a gente amar Deus sobre todas as coisas. Porque Deus, ele amou tanto o mundo que deu seu Filho para salvar o mundo. O sacrifício de Jesus é para salvar qualquer pecador. Cara, e principalmente o Senhor quer nos trazer um equilíbrio e nos tirar desse pensamento binário, tirar do meio dessa acidez. Então olha só, tem rico que é maldoso, mas tem rico que anda com Deus. Tem pobre que é humilde, cheio de honra, mas também tem pobre que é sem vergonha, safado. Então não é a riqueza que define minha espiritualidade ou a pobreza. Não define minha espiritualidade ser maior ou menor. Não define minha espiritualidade gostar do time do Corinthians ou gostar do time do São Paulo. Nada disso define. E nós estamos nos tornando cada vez mais ácidos e tão ácidos. Nós podemos nos tornar pessoas tóxicas. De verdade, nenhum de nós aguenta mais gente tóxica. Nós queremos estar perto de alguém que tem uma boa palavra, nós queremos estar perto de alguém que tem uma palavra de fé, de esperança. Então, em Efésios 4:26, a Bíblia diz assim, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem sua ira antes que o sol se ponha. Então, aqui existe um conselho, né? E o próximo verso diz, não dê lugar ao diabo. Então, existe um conselho aqui para você procurar ter calma no momento que você está estressado. Esse momento que a gente vive na sociedade, em que você pode, no review de um restaurante, escrever lá o que você, como cristão, deveria ter chegado pro gerente e falado. Cara, comi, a comida estava meio fria, comi, parece que a comida foi requentada. Era muito mais legal você chegar em amor, lealdade, falar para a pessoa, do que você ir lá nos reviews
do Google e escrever lá, nunca mais eu volto nessa droga desse restaurante. Um dia um cara passou pela nossa igreja e fez um review no Google, e aí ele falou mal, assim, tipo, de um único dia que ele teve lá. E o nosso review de 5 estrelas caiu para 4.7, alguma coisa. Cara, ele podia ter falado com a gente. O que ele falou não tinha a ver, não era verdadeiro. Então nós aprendemos a escrever nos comentários, aprendemos a escrever nos reviews, aprendemos a escrever, às vezes, feridas, maldade e malignidade da nossa natureza adâmica. Em vez da gente chegar para as pessoas, olhar nos olhos dela e falar com o espírito de amor na tentativa que eles melhorem, a gente vai lá e pau, e desce paulada. Então, ter esse pensamento binário de que polícia é tudo corrupto, político é tudo bandido, pastor é tudo ladrão, padre é tudo pedófilo, note que tudo que eu falei é com a letra P. A gente precisava simplesmente se colocar no lugar de cada uma dessas pessoas, como cristão interceder por essas pessoas. Se às vezes dá ira, segura seu coração, antes que o sol se ponha, tenta resolver isso, não dê lugar ao diabo, é que diz esse texto. Paulo diz de Filipenses, ele fala, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Gente, alguém de outro partido político que não é o que você gosta, ele pode escolher fazer uma coisa boa para a nação toda. Porque você tem um pensamento polarizado, tem um pensamento binário, não, ele não é de direita, então isso aí é uma droga. Ah, ele não é de esquerda? Não, então isso aí é uma droga. Gente, sai da caixa, vamos voltar a pensar. Tem muita coisa maravilhosa. Vou dar um exemplo prático agora. Eu já vi muita gente falando mal da Igreja Universal. Gente, a Universal é a igreja que está aberta 24 horas por dia. Transforma todo mundo em obreiro. A Universal tira o diabo de todo mundo. Ensina todo mundo o valor que realmente tem a obra de Deus e as pessoas passam a ser dizimistas. Isso é o que mantém a igreja. Duas coisas que qualquer membro de uma igreja pode fazer para manter a igreja, para manter aquela instituição. É oferecer o seu serviço, biblicamente isso é diaconia, e trazer os seus dízimos. Então, no meio de tanta controvérsia, no meio de tanta coisa ruim, quem consegue fazer isso tão bem quanto a Igreja Universal? Agora, se você me pergunta se eu estou de acordo com tudo que eles pensam, eu não estou. E de verdade, tem dia que eu não estou de acordo nem com o que minha galera pensa, e tem dia que eu não estou de acordo nem com algumas coisas que eu mesmo escolho. Então nós precisamos ver o que existe de valioso, o que existe de bondoso. Tem alguém que pode falar mal da Poema, mas nós fomos lá e ganhamos um monte de gente da margem da sociedade. Trouxemos ela para uma vida social e trouxemos dignidade para ela através da mensagem do Evangelho. Tem alguém que pode não gostar, por exemplo, da Assembleia de Deus, mas gente, para onde você olha? Você está dirigindo. Daqui a pouco você olha para o lado, não tem nada, tem um mato, uma estrada. Daqui a pouco você olha, tem uma igrejinha. Qual é o nome dessa igreja? Assembleia de Deus. Esparramou a igreja pela face do Brasil. Muitas pessoas se encontraram com Cristo. Então, como posso dizer? Todo assembleiano é isso, todo poemeiro é isso, todo cara da Universal é isso, gente. Isso enfraquece o relacionamento com o próximo. Isso enfraquece a amizade e o amor com o próximo e, enfim, somos corpo de Cristo. E o contrário disso é a acidez. É tudo que alguém vai falar, alguém vem com uma crítica. Para toda solução, alguém vem com uma crítica. Paulo está dizendo a Filipenses, é verdadeiro? Tem coisas verdadeiras? Pense nisso. Tem nobreza? Pense nisso. É correto? Pense nisso. Quantas vezes eu vi crente falando mal do catolicismo? Gente, uma coisa que o catolicismo não brinca jamais com casamento. E eles chamam isso de sacramento. E aí a gente vê em quantos lugares isso é negociado. E acontecem divórcios terríveis, em que filhos nunca mais podem ver seus pais por causa de briga. Dentro do catolicismo existe algo muito maravilhoso que é o casamento. Um casamento indissolúvel. O que Deus uniu não separa um homem. Isso é que eu gosto demais. Provérbios 15:15, a Bíblia diz, todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Gente, toda noite eu quero fazer festa. Toda noite eu quero fazer alguma coisa. Eu e a Radassa, a gente tem meio que mania de festa. A gente tem mania de transformar eventos qualquer em festa. Qualquer coisa é motivo para fazer, no meu caso, um churrasquinho. Da Radassa é fazer um bolinho. A gente quer celebrar. O coração bem disposto, ele está sempre em festa. Eu sempre procuro ver o lado bom das coisas. Eu sempre procuro ver o lado correto das coisas. Sempre procuro ver que existe
esperança em alguém. Eu sou o tipo de pessoa que, se eu estiver ministrando uma palavra na igreja da qual eu sou pastor, se passa um cara e chega pra mim e fala assim: saí hoje da cadeia, tá ligado? E eu queria saber no que você pode me ajudar. Eu vou ficar olhando pra ele. Eu já vivi uma vida de malandragem, consigo saber quando que um malandro tá de malandragem, quando ele tá falando sério. Mas se de repente ele fala assim: sabe, pastor, eu tava saindo da cadeia e de repente no meu caminho, assim que eu saí do presídio, eu vi uma aranha atravessando a rua. Quase que eu pisei nela. Daí sabe o que eu fiz? Eu não pisei nela e eu pensei assim: poxa, tadinha da aranha, né? Assim como eu tenho liberdade, vou deixar a aranha com liberdade. Se ele falar isso pra mim, eu já me apego nesse lugar como um tesouro de esperança. Se existe essa bondade dentro do coração de alguém que para a sociedade é um criminoso, e por mais que ele tenha pago, se eu olho para isso eu começo a ter esperança, então eu já dou lugar no meu coração para essa pessoa. Eu prefiro acreditar nas pessoas. Eu escolhi por antecipação continuar acreditando nas pessoas. Não ser ácido, ser um agente de transformação. Porque eu acredito muito em Provérbios 12:18. A Bíblia diz assim: a palavra que fere como espada, mas a língua do sábio traz cura. Sabe, os antiácidos desse tempo são pessoas que abrem a boca para trazer cura. Os antiácidos desse tempo são pessoas que abrem a boca para tentar restaurar. Os antiácidos desse tempo são pessoas que têm uma palavra branda, sábia, que acalma a ira, que acalma a tristeza. Então, em tempo de pandemia, alguém que tem uma palavra que destrona o pânico, são pessoas que nós precisamos ouvir. Então eu queria convidar você, como cristão, para não fazer essa baderna que as pessoas têm feito na rede social, mas simplesmente usar sua boca. Usar sua boca. Eu não estou nem querendo chegar no nível de Ezequiel, use sua boca para profetizar, nem de Provérbios 18:21, vida e a morte estão no poder da língua. Só estou querendo falar de ser uma pessoa antiácida. O mundo está ácido, a acidez está aumentando, que a gente possa ser como um sal de frutas que cai na ideia das pessoas e tranquiliza. Então, nesse tempo, tem muita gente preocupada com o corona. Temos também que se preocupar com a economia. Tem muita gente preocupada com os velhinhos, mas também temos que nos preocupar com quem vai passar fome. O governo deu o seu passo. Graças a Deus, essa briga política, essa polarização que existe lá em cima também, deu uma trégua, conseguiram fazer uma votação, então vai chegar recursos para microempresas, pequenas empresas, trabalhadores autônomos. Isso é uma boa notícia. Isso é uma notícia que não tem a ver com o PSOL, não tem a ver com o PT, não tem a ver com o PSL. Isso é uma notícia que tem a ver com o Brasil, de amar o povo brasileiro. Então, eu quero convidar você como cristão a usar os recursos que você tem para diminuir a acidez do mundo. E saiba de uma coisa, ninguém gosta muito de ficar perto de gente chata, de gente marrenta, de gente mala, de gente insuportável. Vamos destruir esse ranço religioso, esse ranço da margem da sociedade, esse ranço dos coxinha, esse ranço da comunidade, esse ranço LGBT, esse ranço de moralismo. Vamos diminuir essas coisas. Vamos buscar, como Paulo disse, pense em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E se houver algo de excelente, digno de louvor, pense nessas coisas. E se você usar dessa sabedoria, se fazendo de tudo para todos, na tentativa de alcançar alguns, provavelmente você consegue adquirir dentro das pessoas o direito de falar a verdade a elas. Então, se você conhece uma verdade maior que é o Evangelho, se você conhece uma verdade maior que é a Palavra de Deus, quando que nós vamos ter autoridade para lançar a semente? Quando a gente ganhar o direito de falar na vida das pessoas. Diminua a acidez, aumente a sua expectativa em tudo que Jesus vai fazer, aumente a sua expectativa sabendo que Deus é poderoso e vai usar a igreja para fazer grandes coisas, e vamos dar o nosso passo. Te vejo no próximo vídeo, esparrame isso e vamos diminuir a acidez em nome de Jesus nessa terra. Deus abençoe todo mundo aí, valeu!